Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Como eu prometi a vocês, agora estou cumprindo sobre aquela atividade prometida sobre flexão verbal, certo? Fizemos uma aula muito longa sobre a flexão verbal no que diz respeito ao modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto. Então eu resolvi separar justamente para que não ficasse tão cansativo, certo? Então está aí o exercício e vamos lá. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Vamos lá. Complete as lacunas com os verbos conforme se pede no parêntese, certo? Letra A. Marta e vossas tias, aí o espaço, ontem a festa. Aí o que é que ele pede aqui, certo? Ele pede que vocês peguem esse verbo ir, né, e coloquem no pretérito perfeito do indicativo, observando a ideia aqui do sujeito. Veja, você está aqui numa terceira pessoa e numa segunda pessoa. E aí pode ficar dúvida. Qual pessoa do discurso eu devo utilizar? Nesse caso, pense assim a situação, né? O eu, né, primeira pessoa, está se referindo ao tu e o vós. Então, nesse caso, pessoal, você pode, certo? Tem duas opções. Nesse caso, optar pela, como trata-se de um sujeito composto, optar pela terceira pessoa do plural, ou você pode fazer a concordância considerando a segunda pessoa do plural. Então, nessa situação, você pode utilizar o verbo nas duas situações. Ou na terceira do plural, levando em consideração o sujeito composto, ou pode utilizar a segunda pessoa do plural, considerando o predomínio do vós, certo? Que tem uma preponderância em relação aos outros sujeitos. Então aí você pensa logo, o verbo ir no pretérito imperfeito. Eu falei muito passado, não foi? Mas pretérito é o sinônimo de passado. Então veja, só lembrando, pretérito ou passado, um fato que aconteceu. Perfeito, um fato que aconteceu e foi concluído. E indicativo, um fato certo, certo? A certeza de que aquele fato ocorreu. Só para recapitular o assunto. Então veja aí, como ficaria o verbo ir? Marta e vossas tias foram, né, ontem à festa, seria uma opção, ou Marta e vossas tias estiveram, certo? É, estivereis, melhor dizendo, estivereis ontem à festa. Eu aconselho utilizar logo a terceira pessoa do plural, joia? Mas aí você tem essas duas opções. Ou a terceira do plural ou a segunda do plural. Joia? Então ficaria ou foram ontem à festa ou assim foreis ontem à festa, certo? Tu, Antônio e eu. Veja, novamente a situação de um sujeito composto. Nesse caso aqui vai predominar a primeira pessoa do plural, porque você envolve a segunda pessoa, você envolve a terceira pessoa e a primeira pessoa. Então você tem uma forma, uma pessoa do discurso que engloba as três situações, primeira, segunda e terceira, que é o nós no plural. Então, ele pede novamente o verbo ir no futuro do presente, veja, lembrando só aí o futuro do presente. É um fato, uma fala que foi feita neste momento, mas, aliás, uma emissão de uma ideia que foi colocada neste momento, mas o fato só irá acontecer com veemência no futuro. Joia? É a ideia do futuro do presente. Foi lançada uma ideia neste momento, mas o fato ainda vai se realizar. Certo? Então ficaria assim, né? Nós iremos, tu, Antônio e eu, iremos ao teatro. Aí você pode até pensar em conjugar, né, o verbo ir. Eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos. Então, tu, Antônio e eu iremos ao teatro, joia? C. Vós e ele
traço rapidamente. E aí o verbo é sair. Ele pede no pretérito perfeito. Se você tem dúvida, pessoal, eu aconselho a vocês conjugarem mentalmente, certo? Fazer ou falando baixinho para vocês. Então eu ficaria aqui, né? Eu saí, tu saíste, ele saiu. Veja, você tem aqui o vós, que é segunda do plural, e ele, terceira do plural. Entra na mesma situação da letra A. Você tem a opção de colocar ou na terceira do plural ou na segunda do plural. Aí você escolhe. Eu colocaria logo na terceira do plural para acabar a dúvida, mas você pode. Então você poderia colocar assim, né? Vós e ele saíram rapidamente, ou vós e ele saístes rapidamente, certo? Letra D. Espaço, belos pássaros no céu. Aí ele pede que conjugue o verbo haver no pretérito imperfeito. Lembra do pretérito imperfeito? Aquele passado que não foi concluído, iniciou, mas não foi terminado, finalizado, certo? Então, o verbo haver. E aí, pessoal, veja que português não se prende, né, quando você está resolvendo uma atividade, não se prende somente ao assunto flexão verbal. Você vê que está exigindo outro conhecimento que tem uma ligação direta com este assunto, que no caso são as regras da classificação do sujeito, tipos de sujeito, né? Sujeito oculto, sujeito simples, sujeito determinado, indeterminado, oração sem sujeito. Nesse caso aqui, vem entrar justamente na situação da oração sem sujeito. Veja, memorizem isso, certo? Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, independente do tempo e do modo, esse verbo, por não ter sujeito, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular, independente da informação que venha a seguir, se está no singular ou no plural. Ele permanece no singular, o verbo haver, se estiver no sentido de existir. Se ele estiver no sentido original dele, né, genuíno dele, que o verbo haver, o sentido genuíno dele é de encontrar, de procurar, certo? Então aí ele se pluraliza porque obviamente vai ter sujeito. No caso de sentido de existir, ele não vai ter sujeito. Eu tenho só uma informação. Eu tenho somente uma predicação, certo? Uma oração onde não existe a presença do sujeito. Por isso que nós chamamos oração sem sujeito. Só tenho a informação em si, mas não um agente nem um paciente, certo? Então, nesse caso, ficaria o quê? Havia belos pássaros no céu. Se diante dessa informação toda que eu coloquei, você ainda tem dúvida, então vá pelo mecanismo, pelo método, a estratégia da conjugação mental, né? Você vai eu havia, tu havias, ele ou ela havia. No caso aí, a informação está numa terceira pessoa do discurso no singular, como o verbo está no sentido de existir, você mantém na terceira pessoa do discurso do singular. Então, havia belos pássaros no céu. Letra E. Hoje, espaço, 100 dias que estamos viajando. Outra particularidade com relação ao verbo fazer. Veja, o verbo fazer, no seu sentido genuíno, é de ação, de execução, certo? O sentido dele. Já ele pode indicar em outras frases a ideia de temporalidade, de tempo. Se nesse caso ele indicar tempo, ele permanece no singular, certo? Se ele tiver no seu sentido original, oriundo, genuíno, ele flexiona-se porque vai ter sujeito, certo? Observe que nessa frase não tem sujeito, então fica até fácil de deduzir. É o mesmo caso da letra D, né? O verbo haver, observe que só tem uma predicação, só tem uma informação, não tem um agente ou um paciente, certo? Então, hoje faz 100 dias que estamos viajando. Se você olhar por uma interpretação simplória, você pensa assim, há 100 dias tem que estar no plural. Não. O verbo fazer tem esta particularidade. Primeira particularidade, não há sujeito. Então o verbo ele não concorda com o predicado, ele concorda com o sujeito da oração. Veja, não tem sujeito nessa oração. Não tendo sujeito, o verbo, independente da informação que está na predicação, se é singular ou plural, você mantém o verbo
na terceira do singular. Joia? Então, hoje faz 100 dias, porque ele pede esse verbo fazer no presente do indicativo. F. Ontem, espaço, ótimos espetáculos. O verbo haver, né? Mesma situação, oração sem sujeito, só tem a predicação, a informação. Ele pede esse verbo haver no pretérito perfeito, certo? Então, ontem havia ótimos espetáculos. Só lembrando, esse verbo haver está no sentido de existir. Se for o verbo existir, se você substituir, ele se flexiona. Ontem existiam ótimos espetáculos, mas você está utilizando o verbo haver no sentido de existir. Então, o verbo haver, mesmo no sentido de existir, ele permanece no singular. Joia? G. Naquela oficina, espaço, se carros. Observe aí, pessoal, que esse assunto vai exigir a mudança, né, de voz ativa para voz passiva, sobretudo na questão passiva analítica e sintética. Veja lá o nosso conteúdo, certo? Eu não vou explicar tudo, a gente vai tentar resolver aqui para que fique mais rápido. Mas veja, o que é que acontece? Você pega o que é final, coloca no início, e o que está no início vai para o final. Essa inversão você transforma de ativa para passiva ou de passiva para ativa. Independente se a frase está na voz ativa, você pega a ativa, a parte inicial coloca no final, e a parte final vem para o início. O que é que acontece? Se for da ativa para passiva, você vai acrescentar dentro dessas inversões um verbo auxiliar, que pode ser verbo ser, estar, ter ou haver, vai acrescentar a preposição, em geral a preposição por, mas pode ser a preposição, outra preposição, para, em, sem, contra e outras tantas, certo? Então ele pede aqui o verbo consertar no presente do indicativo, naquela oficina. Veja, conserta com S, né? Porque tem conserta com C, que é show musical, apresentação musical. Pede esse verbo consertar no presente do indicativo. Então, pensando logo no verbo consertar no presente, ficaria eu conserto, tu consertas, ele conserta. Caso aqui. A oficina conserta, certo? Então, você vai colocar aqui carros, como está como objeto direto. No caso aí, o objeto direto tem que concordar com o verbo transitivo direto. Veja outro conteúdo que remeteu essa explicação, certo? Então não fica somente na flexão verbal, é uma conexão. Então nesse caso aí, naquela oficina, consertam-se carros. Se você tem dúvida, você inverte, transforma ela numa passiva. Como ficaria? Carros são consertados naquela oficina. Aí você pergunta, mas Eduardo, onde é que está a preposição? Na palavra naquela. Naquela você tem a combinação da preposição em mais o pronome demonstrativo aquela. Em mais aquela aglutinou-se e formou naquela. Joia? Questão 2. Complete com a forma verbal correta. Então, ele colocar a forma verbal no parêntese para você. Segue um pouco a ideia, só que ele não determinou, já deixou livre com relação ao tempo e ao modo. Então, fica mais fácil, você vai interpretar aí em relação à estrutura frasal e à estrutura da situação, certo? Como não, espaço, fechar a porta, chamou o chaveiro. Veja, o que é que nós pensamos aqui, pessoal? Temos duas orações, a segunda oração com o verbo no passado. Independente de ser passado perfeito ou imperfeito, nesse caso aqui é perfeito, você tem um passado. Qual é a situação que pede período composto e que uma dessas orações dentro do período composto está no passado? O passado mais que perfeito. Então você colocaria aqui, ó, como não conseguira fechar a porta, chamou o chaveiro. Qual é a situação aí para você interpretar? Houve uma situação passada, e nessa situação passada houve duas, né? Uma da pessoa tentar abrir a porta, né? E a outra que é posterior, mas é posterior no passado,
de chamar alguém, certo? Então ficaria assim: como não conseguira fechar a porta, chamou o chaveiro, né? Essa forma do passado mais que perfeito, pessoal, não é utilizada tanto no Brasil, mas em Portugal. Hoje temos mais a título de conhecimento, certo? Não tanto usual na língua oral, usada no dia a dia. Alguns textos, né? Sobretudo a poesia antiga e sobretudo também na Sagrada Escritura, encontra-se essa forma do mais que perfeito. Mas hoje é muito difícil utilizar, muito mais a título de conhecimento, certo? Aí esse parêntese. Letra B. Peço-vos que fiéis ao que prometestes. Ou seja, você tem aqui um período composto de 3 orações. Peço-vos que, aí é o verbo que vai entrar aqui nesse espaço, e fiéis ao que prometestes. Veja, lembra aqueles marcadores, o único modo que apresenta marcadores para indicar dúvida, o modo subjuntivo. Para o presente, que, é o marcador que. Para o passado imperfeito, o marcador se. E para o futuro, o marcador quando. Esses marcadores, junto com o pronome e o verbo, reforçam a ideia de dúvida, de incerteza, certo? Então, peço-vos que sejais fiéis ao que prometestes. Por que eu coloquei na segunda pessoa do plural? Porque os dois verbos estão no plural, consequentemente o terceiro verbo tem que seguir essa mesma ordem, certo? C. O homem diminuía a velocidade em todos os pontos que traço buracos. Aqui nesse caso, ó, o homem, veja só, pessoal, esse verbo haver aqui, ele não está no sentido de existir, né? Está no sentido de genuíno dele, que é de procurar, de encontrar, certo? O homem diminuía a velocidade em todos os pontos que aí o que é que acontece? Novamente você encontra uma situação do marcador que é para o presente do subjuntivo. Então, você coloca aqui, o homem diminuía a velocidade em todos os pontos que havia buracos, certo? Aqui o verbo haver, né? Só fazendo uma correção, o verbo haver está no sentido de existir, certo? Como está no sentido de existir, ele permanece no singular, mesmo que o seu adjetivo ou as informações posteriores estejam no plural. Joia? D. Era para ter dado espaço aqui, não dei, né? Então a letra D iniciou aqui no final do espaço da segunda linha da letra C. Os jogadores, traço, quando jogavam. Aí o verbo é entreter-se. Pessoal, só um detalhe, aqui é o verbo pronominal, certo? Atenção que esses verbos pronominais são complicados, porque tem o verbo em si, tem o pronome oblíquo, certo? E aí você tem que entender que se esse pronome oblíquo está funcionando como sujeito, como objeto direto ou indireto. Nesse caso aqui, está funcionando como objeto direto, certo? É um pronome oblíquo átono, certo? Pessoal átono. Vamos lá, então como ficaria? Os jogadores, como o sujeito já está no plural, o que é que nós falamos? Regra geral, o verbo concorda com o sujeito. Então, os jogadores entretinham-se quando jogavam. Ou você pode pensar aqui, como ele não determinou o tempo, você pode focar o conhecimento geral, né? Dos passados, então você pode utilizar aqui o passado mais que perfeito, né? Embora poderia, porque como a pergunta não determina, não impõe para você o tempo verbal, você poderia ter a liberdade de jogar também qualquer um dos passados. Então vamos jogar dentro da regra geral o mais que perfeito. Os jogadores entreteram-se quando jogavam, certo? Entreteram-se. Porque você tem aí, só para lembrar, né? Entreter, entretera, tu entreteras, ele ou ela entretera, nós entretéramos, vós entretereis, eles ou elas entreteram. É um trava-língua esse verbo, né? Mas entreteram-se, certo? Letra E. A nova regra, não, espaço, determinações antigas. O verbo aí é extinguir.
Em questões assim, pessoal, fica mais fácil, porque como ele não impõe para o, o aluno o tempo verbal em nenhum modo, então você fica aí à vontade, lembrando, levando em consideração o contexto da situação, certo? A nova regra não extinguia determinações antigas. Aí, por que eu estou focando mais no passado? Porque é um texto feito no passado. Simplesmente tem uma interpretação pessoal. Embora você pode utilizar o presente, certo? Porque aí você pode levar o contexto de que a fala está sendo emitida agora. Você está lendo agora, certo? Então pode estar no presente tranquilamente. Então você poderia dizer assim, né? A nova regra não extingue determinações antigas. Mas no caso aqui, por conta desse adjetivo aqui, fica mais plausível do pensar o verbo no passado, certo? Então, a nova regra não extinguira, ou, aliás, não extinguia determinações antigas. Joia? F. Essas comemorações espontâneas, atenção que existe espontânea com S e com X, certo? Eu tenho uma aula especial sobre expressões que geram dúvidas. Vejam lá. Não somente essa, como tantas outras. Essas comemorações espontâneas, aqui está no sentido de liberdade, de algo que você decide sem imposição nenhuma, certo? Talvez há espaço no movimento organizado. E o verbo é desaguar, certo? Essas comemorações, veja, regra geral, o verbo concorda com o sujeito. Então, nesse caso, o desaguar vai estar no plural. Essas comemorações espontâneas talvez desaguem no movimento organizado. Joia? Desaguem. E aí você pode perguntar, mas no caso do predicativo do sujeito, não tem que concordar com o verbo? Não. Ele concorda, deve concordar com o sujeito. Joia? G. Espaço sempre aos conselhos dos pais. E o verbo é ater-se, certo? Esse ater-se aí está no sentido de prestar atenção, de averiguação, certo? De continência, né? Então, sempre aos conselhos dos pais. Aí nesse caso aí, o que é que acontece? Uma oração sem sujeito. Então, nesse caso aí, de preferência, se coloca o verbo na terceira do singular. Então, ater-se-iam, ater-se-ia, melhor dizendo, você pode colocar usando a mesóclise, né? Ater-se-ia, ater-se sempre aos conselhos dos pais. Veja, pessoal, que isso aqui é um caso bem particular, é o infinitivo pessoal. Existe, né? Nós temos uma aula especial sobre esse assunto. Existe o infinitivo impessoal e o pessoal. No caso do pessoal, ele vai se manter na forma infinitiva, só que você vai conjugando a partir dos pronomes. É obrigatório a presença do pronome justamente para você saber que aquele verbo no infinitivo trata-se de primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa. É a mesma coisa quando, por exemplo, você pega o verbo no gerúndio. A maior parte das pessoas vai se manter no infinitivo. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele ou ela estudar. Então você fica na dúvida. Então é necessário, nesse caso, colocar o pronome para identificar a pessoa do discurso. Joia? Então, poderia pensar em qualquer tempo, né? A ter-se-ia, a ter-se sempre aos conselhos dos pais, certo? Então, o tempo aqui e o modo não importa. O que importa é você saber que você vai utilizar na terceira pessoa do singular, certo? Não é recomendável que espaço seu sucessor, e o verbo é indicar. Veja, o verbo aí já está na terceira pessoa, aí não tem nem como pensar em outra pessoa do discurso a não ser a terceira do singular. Então, não é recomendável que, aí nesse caso aqui, que eu indique seu sucessor. Veja, o verbo aqui, eu só vou ter a preocupação, por conta do determinante aqui, do marcador, de identificar o tempo e o modo. No caso aqui é o presente do subjuntivo. Não é recomendável que eu indique seu sucessor. É uma questão de ética, né?
Aí tem que se pensar em vários contextos, mas como estamos focando aqui na flexão, ficou mais fácil essa pergunta sem precisar interpretar o contexto. E espaço de maneira consciente para não se arrepender. Aí o verbo optar, né? Nesse caso, mesma coisa, terceira pessoa. Como não tem o sujeito determinante, a própria estrutura da predicação já está no singular, então o verbo no singular, não tenho dúvida. Então, optar, né? Opta de maneira consciente para não se arrependerem, certo? Opta, certo? Para não se arrependerem. Veja, pessoal, cuidado que muita gente fala o verbo optar. Não é. O P é mudo, então dê a força tônica na pronúncia na sílaba O. Opta. Opta de maneira consciente para não se arrependerem, certo? Continuando, letra J, espaço imediatamente, não podes viver aqui. Nesse caso, veja, você não tem um predicado, aqui você tem um advérbio de modo, certo? Mas dentro do contexto, não podes viver. Então você está falando com tu. O tu é a segunda pessoa do singular. Então, fujas imediatamente. Não podes viver aqui. Ou seja, aqui, para determinar em que tempo e modo, eu vou precisar entender o contexto. O contexto me diz que está se falando com a segunda pessoa. Não podes. Tu não podes. Ou não podes tu viver aqui. Certo? Esse é interessante aqui, pessoal. É só um detalhe que eu esqueci de falar. Esse modo aqui é o modo imperativo afirmativo, certo? Não fuja imediatamente. E aí é interessante. Lembra da aula que no imperativo não existe primeira pessoa, porque você não dá ordem para você mesmo. Para você mesmo, você realiza espontaneamente ou às vezes por compromisso, por responsabilidade, mas não por uma imposição. Porque dentro de um contexto semântico, ordem é sempre para alguém, para um tu ou para um ele ou ela, certo? Não para o eu. Outro detalhe que o verbo conjugado na segunda pessoa do singular e do plural perde o S. E normalmente o sujeito ele fica após o verbo. Então, você coloca, foge tu imediatamente, certo? Não podes viver aqui, certo? E aqui você tem a negativa, o imperativo negativo. Então há um imperativo afirmativo e um negativo nessas duas orações. Letra K, o senador, espaço, que uma investigação sugerir. Então verbo sugerir. Veja, sujeito terceira do singular, verbo terceira do singular. Essa aqui é uma questão já dada, né? O senador sugeriu uma investigação, certo? Aí vai depender, analisar o contexto, certo? Uma investigação sobre o que? Furto, né? E pensar em várias situações ilícitas. Terceira questão, grife os verbos das orações a seguir. Eu vou pegar aqui o piloto, certo? E colocar aqui a tonalidade para grifar. Os verbos das orações a seguir. Então, os alunos leram um livro, o verbo leram. Pessoal, interessante, tem alunos ainda hoje que têm dificuldade de identificar a classe gramatical, certo? Para você saber a classe gramatical é necessário você saber o conceito de cada classe, certo? Tem aluno que pelo conceito não consegue entender, e às vezes é pela memorização mesmo das palavras, como é o caso da preposição, das conjunções. Mas em geral, das 10 classes, é fácil entender pelo conceito. Muitas pessoas viajam. Aqui, grifo verbo. Hoje é dia 7 de fevereiro, o verbo é. D. Talvez eu participe do campeonato. Participe. Gosto muito de meus pais. Verbo gostar. Seremos bons amigos. Isso aqui é questão dada, né? Só para treinar, né? Em nível de prova, sempre aquela questão mais fácil, uma mediana, outra
com mais dificuldade. Fiz todas as atividades. Então, quarta questão. Essa aí eu não me dedico tanto a explicar porque acredito que vocês conseguem identificar facilmente. Se não, vejam, resolva a questão do conceito de cada classe gramatical, né? Eu irei fazer uma aula especial sobre essa questão de conceito para classificar as palavras de um texto, certo? Vai ficar para um projeto, uma promessa, certo? Vamos lá. Quarta questão. Assinale a alternativa que possui uma locução verbal. Locução, pessoal, existe locução substantiva, pronominal, verbal. O que é isso? É a união de duas ou mais palavras com o valor de um verbo ou de um substantivo, no caso se for locução substantiva, se for pronome, locução pronominal. Com exceção dos artigos, todas as classes demais, as 9 classes, elas têm locuções. Os artigos é o único caso que eu até agora não encontrei. Pode até haver, mas inclusive nas gramáticas nós não encontramos locução de artigos, certo? Então vamos lá. Verbos que estejam um verbo auxiliar e outro no particípio, ou às vezes no gerúndio ou no infinitivo, certo? Vai ter essas três situações. Um verbo auxiliar, o ser, estar, ter e haver, seguindo ou do gerúndio, ou do particípio ou do infinitivo, como verbo principal. Então, sinal alternativo. Na letra A, somente as mulheres participarão da dança. Então aqui eu só tenho um verbo simples. Porque o verbo, a locução verbal, na verdade, é um verbo composto, né? Vamos entender de forma bem assim, né? Nua e crua. Verbo composto, dois ou mais verbos. Os jovens tocam violão muito bem, só tem um verbo. C, fiquei alegre com a boa notícia, só tem um verbo, fiquei. Ela ficou sabendo, olha aqui a nossa questão de gabarito, certo? Ficou. Aqui eu vou fazer um comentário, certo, pessoal? Eu falei que os verbos auxiliares são ser, estar, ter e haver. E via de regra, né? Em português, como eu sempre falo, não existe uma regra absoluta. As regras elas sempre se adequam às exceções. Nesse caso, veja, ele ficou sabendo. O verbo ficar, ele a priori não é um verbo auxiliar, mas ele está funcionando como verbo auxiliar. Veja, eu consigo substituir o verbo ficou por um dos verbos principais que são de fato auxiliares. Ele estava sabendo da festa, ou, ou ele teve consciência da festa, certo? Então eu consigo substituir pelo verbo ter ou verbo estar. E aí você vê o verbo principal que é saber no gerúndio, terminado em NDO, certo? Ou ele vai estar no gerúndio, particípio ou infinitivo, certo? Se vocês tiverem dúvidas com relação ao que é gerúndio, particípio, veja o assunto sobre classificação verbal que nós falamos sobre isso. Foi um assunto bastante extenso que falamos quase que de forma completa, só não falamos de regência verbal nem complemento verbal porque é um assunto à parte, está mais ligado à sintaxe do que à morfologia. Porque a flexão verbal e classificação, de formas nominais, está ligado mais à morfologia do que à sintaxe, certo? É por isso que eu não misturei, porque é uma particularidade dentro da gramática chamada sintaxe. Então, nossa letra D, certo? E aí, pessoal, é para você classificar, né? Certo? Eu não coloquei a pergunta, é uma distração minha, mas isso aí é para você classificar. Os verbos destacados, né? Toquem. Você está aqui, embora não estando escrito, veja que a chamada elipse, né? Você oculta uma informação, uma ou mais palavras, mas ela está subentendida no contexto. Então, que eles toquem. Então, está aqui no presente do subjuntivo, certo? Que eles dancem, presente do subjuntivo. Resolveremos, futuro do presente. Gritamos, presente do indicativo. Aqui é o futuro do presente do indicativo, né? Se meu time vencesse, ó, se e vencesse, essa aqui é o passado imperfeito do subjuntivo. Não jogue lixo
nas ruas. Não jogue você lixo nas ruas. Então, nesse caso aqui, é o imperativo negativo. Joia? Passe as orações a seguir para o tempo futuro do modo indicativo. Letra A. Ele pede para transformar no futuro do indicativo. Ele não determinou que tipo de futuro, se seria do passado ou do pretérito, aí a gente vai focar sempre no presente, certo? Os alunos leram, que é passado perfeito, então os alunos leriam. Então o foco aqui é só no verbo, certo? Leriam. Letra B. Muitas pessoas gostam de festas juninas. Muitas pessoas gostarão de festas juninas. C. O cliente solicitou o vendedor. O cliente solicitará ao vendedor uma bola de basquete. D. Maria Rita começou a praticar esportes. Maria Rita começará a praticar, ou começaria, pensar aí no futuro do passado, certo? E. Provocaram um desmatamento no local. Provocarão um desmatamento, ou provocariam, né? Aí o passado ariam seria o futuro do passado. E provocarão, futuro do presente. F. Poluíram nossos rios. Poluirão nossos rios. G. Nossa terra brasileira é um país bonito. Nossa terra brasileira será um país bonito. É interessante aqui, ver. O verbo ser é um verbo anômalo por natureza, né? Você pega a forma ser, quando está na terceira pessoa do presente do indicativo, fica é. Já no futuro, será. Muda totalmente o seu radical, né? Parece até outro verbo. Sexta questão. Complete as frases de acordo com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos, certo? Preciso passar no vestibular, por isso, o verbo estudar no futuro do presente, né? Por isso, estudarei muito. Estudarei muito. B, o verbo é ter, no presente indicativo. Tenho boas lembranças da minha infância. Certo? Deixa eu pegar aqui a lanterna. Tenho boas lembranças. C, Marcela e Bruna, verbo ir no passado perfeito, né, do indicativo. Marcela e Bruna, sujeito composto, verbo no plural. Iam ao cinema ontem. Certo? Como coloco passado? Porque está se tratando de uma situação passada. D. Nesta vida, o verbo é colher, no presente do indicativo. Nesta vida, colhemos o que plantamos. Veja, nesse caso aqui, pessoal, eu não posso imaginar que isso aqui é o sujeito. O sujeito aqui é nós. Só que ele está subtendido dentro dessa segunda oração. Então, nesta vida, vírgula, que aí eu tenho um adjunto adverbial, nesta vida, certo? Temporal. Colocaria uma vírgula e aí eu conjugo o verbo normalmente. Colhemos o que plantamos. Pedro, aí o verbo é jogar no futuro do presente. Pedro jogará futebol. Bem, o Pedro é terceira pessoa do singular, verbo terceira pessoa do singular. F. Os homens tocam viola durante a semana, né? O sujeito, terceira do plural, verbo na terceira do plural. Como é futuro, os homens tocarão, né? Tocarão viola durante a serenata. G. O aluno, sujeito, terceira pessoa singular, o verbo terceira do singular. Frases assim, quando o sujeito já está determinado ou no plural ou no singular, fica mais fácil, né? O aluno ganhará um prêmio ao final de semana. E H. A menina, ele pede no passado imperfeito, falava alto durante as aulas. A menina terceira do singular, verbo terceira do singular. E para finalizar, chegamos ao último slide. Sétima questão, indique o número e a pessoa do verbo das orações a seguir, certo? Aí ele dá um modelo, né? O verbo gostar, né? Está no verbo na primeira pessoa do singular. Letra A, moramos no planeta Terra. Moramos
primeira pessoa do plural. Se perguntasse o tempo, fácil, né? Presente e o modo indicativo. Presente, porque a ideia de... A pergunta não pede, certo? Eu só estou acrescentando. B. Juliano corria muito nas competições escolares. Corria. Eu corri, tu correste, ele correu. Isso é passado perfeito. Eu corria, tu corrias, passado imperfeito do indicativo. Mas a pergunta não pede isso. Pede somente a pessoa e o número, né? Então, no caso aqui, terceira pessoa do singular. Sujeito, né? Só observar aqui o sujeito. Quando o sujeito está presente, fica mais fácil, né? Os alunos, terceira pessoa do plural, estudaram muito para a prova. Tu jogaste, segunda pessoa do singular, tu, né? Perguntasse o presente, aí você, se perguntasse o tempo e o modo, passado perfeito do indicativo. É, vós não sabeis que este produto é tóxico? Vós, segunda pessoa do plural. O vós reforça e a estrutura da terminação verbal. F, fomos bem recebidos na primeira aula deste ano. Fomos primeira pessoa do plural. Marcelino Carioca chutava. Então, sujeito terceira singular, verbo terceira do singular. Se perguntasse o tempo e o modo, passado imperfeito do indicativo. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Essa atividade é uma ilustração do conteúdo. Lembre que eu falei, né? Precisamos memorizar e interpretar, compreender. E a compreensão se dá quando você tenta resolver questões. Então eu espero que vocês pesquisem em outros sites, outras atividades para poder treinar. Isso aqui foi uma pequena motivação, mas eu sempre digo, se você não aprende um assunto, não se desafia, não se coloca à prova, dificilmente você vai ter bons resultados, viu pessoal? Então, forte abraço e até a próxima.